uma linha de arquitetura e design de código que mantenham seus sistemas os mais limpos possíveis aí, né? Os mais fáceis de manter, evoluir e por aí vai, beleza? Esse é o tema do vídeo de hoje, obviamente sob meu ponto de vista, tá bom? Mas antes de entrar no detalhe, deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Eniche e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e também pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Como é que eu posso buscar uma ideia de arquitetura e design de código especificamente que a gente consiga, né, ir construindo e evoluindo o nosso sistema sob essas perspectivas e que isso de alguma maneira facilite que ele evolua, que a gente consiga aplicar as correções que são necessárias e por aí vai. Acho que antes de mais nada, acho que é importante falar que eu não acho que existe a maneira específica e tudo mais de fazer isso. O que eu acho que tem é as múltiplas tentativas e tem a que eu mais considero interessante, que é a que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo. A primeira coisa, o que significa, né, quando você pensa em ir construindo o seu sistema, a sua equipe, a sua empresa, né, evoluir no sistema e tudo mais, de modo que a qualidade dele seja tal que permita que aconteçam manutenções corretivas, evolutivas, o que você está buscando ali. Então acho que tem algumas coisas que são importantes que é que eu vou tentar tocar aqui. Primeira coisa que eu acho que é super importante, de alguma maneira ia ser legal que você pudesse ter rotação de pessoas dentro dos sistemas que são mantidos pela sua empresa. A rotação pode vir, né, de movimentação lateral dentro da empresa. Quanto maior a sua empresa, mais isso vai acontecendo, né? Pessoas que querem trocar de equipes por os mais diversos motivos. Você tem a rotação, que é pessoas saem da empresa e outras pessoas novas entram na empresa e elas precisam de alguma maneira se adaptar ao que está acontecendo ali e aí toda empresa deseja isso, né? Que o ramp-up, ou seja, que a evolução da pessoa dentro daquele contexto se dê da maneira mais rápida possível. Então esse é um tipo de cenário, obviamente, que você quer suportar. Um outro cenário que é importante suportar quando a gente pensa em sistema que vai durar por muito tempo, que de fato vai acompanhar a evolução da empresa, o sucesso da companhia e tudo mais, é que a gente quer que em algum momento esse sistema consiga abraçar mais facilmente mudanças de direção dentro ali da empresa, né? Você tem uma mudança de direção que é muito difícil de você conseguir imaginar, que é não queremos mais fazer do jeito A, queremos fazer do jeito B. De vez em quando muda profundamente tudo que você tinha pensado e aí vai ser difícil você conseguir reaproveitar coisas se tiver uma mudança drástica como essa. Mas tem as mudanças que são mais comuns, que a gente queria suportar inicialmente só um tipo de cliente, agora são 2, agora são 3. Antes o cliente era único dentro do ecossistema aqui do produto, agora esse cliente pode ter N representações diferentes e eu quero linkar os meus produtos com essas representações. Tem dependência entre clientes, tem dependência entre produtos. A gente nasceu pensando só no produto, mas agora a gente também quer suportar esse outro produto aqui. A gente nasceu com esse conjunto de funcionalidades pensado para essa direção, agora as funcionalidades vão para essa direção acolá. A gente nasceu para funcionar só no mercado dessa cidade, que era desse jeito, agora vai ser o mercado nacional, agora vai ser o mercado internacional. Então a gente nasceu para fazer frete só considerando esse tipo de empresa ou as empresas no Brasil, mas agora vai ter frete sendo calculado em diversas regiões da América Latina, por exemplo, e essas regras mudam, tudo mais. Então a coisa de vez em quando vai acontecendo porque a sua empresa tem sucesso e o sucesso traz necessidade de mais coisas para serem adicionadas e nem sempre você lá atrás tinha no seu horizonte essa mudança da internacionalização e por aí vai. E se você não enxerga que vai ter mudança, como é que você vai de alguma maneira pensar na arquitetura e design de código que são necessários para acomodar essa futura mudança? Então essas são duas coisas que a gente quer pensar enquanto equipe, né? Acomodar pessoas e acomodar mudanças no sentido de mudanças não previstas ali, né, que vem por conta de sucesso ou de um catastrófico insucesso e você tem que pivotar completamente aqui a parada. Então a gente quer, né, como eu falei, a gente quer suportar rotação de pessoas. Aqui entenda por rotação, são rotações internas ou rotação em função de gente que está se demitindo. Eu quero compartilhar aqui com vocês um exemplo que eu acho muito bom do que eu considero que é importante, né? Eu acho que a rotação de pessoa, ela é muito suportada quando você tem guidelines que são muito nítidos. Poxa, o que é que vai ter nesse guideline, nesse playbook ou algo do gênero? Tem que ser algo minimamente, tem que ser algo de alguma maneira ali, né, super direto, conciso e tal, mas independente se vai ter muito pouca informação, ter um guideline eu acho que é imprescindível quando você pensa em facilitar a mudança de pessoas dentro da equipe. Então nesse guideline você pode falar que você quer X, Y, Z, a gente já chega nisso mais pro final do vídeo. Aí você vai ter um conjunto de práticas e enfim, né, comportamentos que são esperados, que qualquer pessoa que chegar na sua equipe, ela é obrigada a ler aquilo. Se ela não ler, ela não fez o onboarding dela. É uma etapa
obrigatória de onboarding. Ela lê e você, aí depende, né, do quanto você quer, mas ela pode não só ler, você pode obrigá-la que ela identifique aplicações daquele guideline dentro da base de código que já existe como forma de estudo para ela perceber que, caramba, é assim mesmo que eles fazem. Tem essa palavra que eu gosto, né, e tá de maneira pública, por exemplo, lá no blog do Nubank, tem um exemplo sobre isso, que é approaches canônicos. Então, um approach canônico é um approach que é abraçado por um determinado contexto pela empresa e que todo mundo vai fazer desse jeito, independente se você concorda ou discorda sobre aquilo. Bom, se eu discordo, eu não vou fazer diferente? Não, você vai fazer do jeito que está lá concordado, que é aquele lema lá, né, do disagree and commit. Então, não é porque você discorda que você não vai se comprometer em fazer daquele jeito. O que você pode tentar fazer é propor para o seu contexto, para a sua organização, coisas diferentes ou tentar trazer mudanças que, de alguma maneira, fiquem dentro da autonomia que é dada para você, dado o guideline. E para que isso não fique completamente intangível na sua mente, eu vou compartilhar um guideline aqui com você que eu particularmente acho legal, que é o guideline da Zalando, né? A empresa, eles ficaram famosos por falar sobre APIs REST e tudo mais, e aqui tem um sobre tudo que é recomendado ou obrigatório quando você está seguindo esse playbook, nesse guideline da Zalando. Então eu acho muito legal. Então, por exemplo, fala aqui, se você, qualquer API sua tem que ter um endpoint que chama info title, info version, info description e info contact para você pegar, né, informações do time responsável. Então isso aqui é um guia, você vai construir um microserviço novo, esse microserviço você já sabe que vai nascer com esses 4 endpoints, que são endpoints ali, né, de metadados sobre aquele serviço especificamente. Tem aqui, né, você vem aqui, né, outro aqui, must use semantic versioning. Então tá aqui como que você deve versionar, né, a sua API e tudo mais. Must provide API identifiers. Vamos ver mais coisa aqui, ó. REST basics HTTP status code. E must use official HTTP status code. Must specify success and error responses. Should only use most common HTTP status codes. Então, aqui é legal porque você vai vendo que tem esses direcionamentos. E apareceu também uma coisa que eu queria compartilhar com você, que é esse lance aqui, ó. Tem o should e o must. Deixa eu ver se tem o may aqui, ó. Esse aqui é curioso, né? Que tem o must, should, may, use functional name schema. Mas você vê, né, que até esse tipo de coisa pode ser importante no seu guideline. Must, tem que usar, independente se você concorda ou não. Should, é recomendado que você use, provavelmente você vai ter um motivo, né, muito bom para não usar. E o may talvez use o que você não quiser, o que você quiser. Como que você sabe disso? Provavelmente a Zalando, e aí você tem, né, uma RFC, sim, tem uma RFC de keywords for use in RFCs to indicate requirement levels. E aqui você tem um RFC que fala sobre essas palavras. Você pode falar assim, poxa, que chatice, né? Mas quando você pensa em comunicação, você fazendo tudo direitinho, já é difícil o outro lado entender, né? Eu acho uma excelente prática a pessoa que está comunicando ficar com o ônus da responsabilidade de comunicar direito. Que é sempre muito fácil dizer que você explicou direito e outra pessoa não entendeu. Mas provavelmente dentro desse contexto, você não tem controle sobre como a pessoa vai processar o que você está mandando para ela. Você tem controle sobre o que você vai mandar. E aí, o nosso trabalho é mandar isso no melhor formato possível. Então, eu gosto, por exemplo, aqui, ó, disso. Must, this word of the terms, this word or the terms required or shall mean that the definition is absolute requirement of the specification. Então, tem que usar. Aí você tem aqui um should. Exist valid reasons in particular circumstances to ignore a particular item, but the full implications must be understood. Ou seja, pode ter algum tipo de situação que você queira ignorar a recomendação, mas tem que ter uma explicação muito nítida. Aí você tem aqui para baixo o may, que tá aqui, ó, como optional. Mean that an item is truly optional. Ou seja, com essas 3 palavras, você já consegue fazer um guideline que é muito interessante. Então, por exemplo, vou dar agora um exemplo voltando aqui, né? Por que você, guidelines nítidos, que eu considero que são muito bons? Porque quando a pessoa entra na sua equipe, você quer diminuir o esforço cognitivo dela para compreender o que existe. Então, como é que você diminui o esforço cognitivo? Entregando para ela de bandeja o máximo que você pode. Então, pode ser que ela não entenda de primeira aquilo que você está entregando de bandeja, mas ela não vai precisar caçar e tentar ficar interpretando um monte de coisa. Então, você, por exemplo, vamos pensar em um item que poderia estar no guia, se você pensar em guia menos sobre APIs REST e mais num guia mais relacionados a práticas de
de código que você, outras práticas, né? Além da prática relacionada a REST, outras práticas de código que a gente poderia colocar. Então imagina aqui, né? Só brincando aqui. A gente poderia colocar assim, ó. Você must usar CDD para controlar complexidade. Então percebe que é um guia. Como é que a gente controla a complexidade, né? Para facilitar entendimento da próxima pessoa. A gente usa uma prática chamada Cognitive Driven Development, que funciona assim, beleza. Aqui a gente poderia colocar outro aqui de você must cobrir 90% mais de código com os testes. De novo, o que significa? Que você precisa, é obrigatório, que toda entrega sua mantenha aquele serviço com 90% ou mais de cobertura. Mas poderia ser algo como, você should cobrir 90%. Se você should, quer dizer que você vai tentar, mas pode dizer que tem algum motivo muito nobre pra você não chegar lá. E tá tudo bem, e tal. Vamos botar aqui, ó, que você may usar CDD pra controlar a complexidade. Poxa, se você may usar CDD, quer dizer que assim, olha, tem essa prática aqui, a gente considera legal, mas é completamente opcional. Se você quiser usar, usa. Se não quiser, você não usa, tá tudo certo. Então percebe que você ter essas palavras muito bem definidas adiantam muito ali o seu lado, beleza? Poderia ter um item na prática aqui, né, no seu guia, por exemplo, relacionado à forma de pensar. Você, vou dar aqui esse exemplo, você may pensar sempre no horizonte, de uso mais amplo, sei lá, amplo, longínquo, sei lá, possível. Então o que é que isso quer dizer? Quando você estiver implementando, eu poderia escrever melhor, né? Mas quando você estiver pensando sobre o que você vai fazer, quando você vai pensando na sua arquitetura, no design de uma parte específica do código e tal, tenta pensar o mais longe que você puder no horizonte. É assim, se der. Se não der, você não precisa. Então, quando é que não daria? Imagina que não vai dar quando você está sob pressão. Tem alguém te colocando pressão, o braço está apertado e você, como é MEI, você brucutu. Qual é o problema de um MEI no seu guideline? Que MEI é fácil se quiser. Então, assim, não tem nenhuma força externa te empurrando para fazer aquilo. Mas, de novo, né? Vai depender do seu contexto aí. Então, acho que assim, ter um guideline, caramba, é essencial para você conseguir suportar a rotação de pessoas. Aí vem agora aqui, né, uma outra caixa que eu quero colocar aqui, que é a caixa de suportar expansão do negócio. Então, a expansão do negócio pode ser, né, mais features, expansão regional, etc. Aqui você precisa pensar, né, de novo, qual que é a prática que eu considero mais importante quando você tem que olhar ali para isso. Aqui é importante a gente pensar, pelo menos na minha opinião, que é, se o seu guideline já começa com must, pensando nisso, você muitas vezes pode sair com soluções que são mais complexas, porque elas vão ter mais elementos, geralmente para você suportar uma maior gama de situações e tudo mais, não vai ter jeito, sua solução vai ficar mais complexa, porque você quer suportar situações mais complexas e geralmente a sua arquitetura e design de código, por mais simples que você tente deixá-las, a complexidade delas acompanha a complexidade do que você quer lidar. Então, situações extremamente complexas, dificilmente você vai acabar com propostas de soluções que são ultra simples para lidar com isso, né? Pode ser que aconteça, sei lá, mas não é normal que isso aconteça. Então, para seu sistema suportar esse tipo de coisa, a gente fala sobre isso no detalhe técnico, né? Como é que você vai querer fazer, é metaprogramação, é polimorfismo e tudo mais, mas antes disso, acho que é importante você identificar o momento da mudança de pensamento default. Então, imagina que o seu guideline, ele começou com may, aqui nisso daqui, ó. Você may pensar no horizonte de uso mais amplo possível. Mas você percebeu que seu negócio começou a ter sucesso e as features, seu time de desenvolvimento, né, a sua equipe de produto, todo mundo junto começa a perceber que toda feature que você lança, logo depois querem colocar uma coisa, duas coisas a mais, que não necessariamente foram planejadas a priori, e você começa a perceber que você está falhando na concepção da arquitetura de código específico para aquela parte e do design que você vai implementar, a sua equipe está falhando meio que constantemente. E aí você tem que tirar um pouco da sua cabeça agora, né, que é um problema big design upfront, né, esse pensamento, né, otimização precoce é a raiz de todos os males e tudo mais, se você não precisar otimizar de maneira precoce, né, eu gosto sempre de ficar na cabeça que é perigoso você colocar uma frase na sua mente que
parece que está escrito em pedra e você querer aplicar essa frase independente do contexto. Então, o que é que pode acontecer? Se você percebe que seu produto está tendo sucesso, muitas vezes vão vindo mais necessidades de usos diferentes para uma coisa que você imaginou, né? Uma coisa é como você imaginou oferecer uma feature para um cliente. Outra coisa é como as pessoas que são clientes usam aquela feature. Pode acontecer aqui exatamente agora. Eu estou aqui usando o ScaleDraw, né? Que chamam. Comecei a usar faz um tempo, né? Claramente você percebe que eu não sou muito bom usando e tal. Mas o ScaleDraw pode ter sido construído para a galera poder rascunhar ou algo do gênero. E eles começam a perceber, né? Que esse uso aqui, a galera tá começando a usar como se fosse a apresentação de slide. E aí, desse uso, pode ser que seja um pedido. Olha, como é que a gente pode suportar, né? Que a galera, na verdade, monte como se fosse slides dentro da nossa tela do ScaleDraw, que a pessoa consiga pular de um para o outro. E o design que você pensou para aquilo não acomoda. Então você pensou assim, nossa arquitetura padrão vai ser desse jeito e para esse ponto específico a gente vai implementar desta maneira, né? Então a arquitetura geralmente, quando você pensa na palavra arquitetura, independente do contexto, né, de código, solução, sei lá, de segurança ou algo do gênero, é a parada mais ampla. Ou seja, você olha para o todo, pensa nos atributos que precisam ser endereçados e você escolhe, né, uma organização, você escolhe componentes que de alguma maneira vão acomodar aquela necessidade. Quando você olha para o design, é a decisão em geral que você toma para um determinado contexto menor dentro do escopo daquela arquitetura. Então imagina que você começa a perceber que o seu desenho de design para um determinado ponto específico começa a falhar de maneira recorrente. Ou você começa até a perceber que os serviços que nascem do zero, onde você pensa na arquitetura do código em si para acomodar, também você começa a falhar muito. Aqui é um ponto importante, onde talvez você queira que seu guideline saia do must, saia do may para o should. Então olha, você vai começar a pensar nas coisas, por favor, pensa um pouco mais na frente quando você for pensar aqui, quando você for desenhar essa solução. Considera que vai nascer assim, mas tenta explorar mais possibilidades, explora com o time de produto novos caminhos que podem surgir, explora com os LLMs, fala o que você tem e pede para o LLM simular, brincar um pouco, né, de gerar coisas que você ainda não tem, mas que tem a ver com o que você acabou de produzir, só para você explorar se de fato tem como acomodar, né, novas mudanças de rumo, porque a gente vem passando por isso. A gente coloca uma coisa no ar e depois a gente já tem mudança de rumo e é um Deus nos acuda para suportar. Se a sua empresa está com muito sucesso, começou a expandir mais e você percebe que as mudanças que precisam ser acomodadas no futuro começaram a ficar maiores, são tipo isso, né? Seu frete tem que ser internacionalizado, o seu serviço financeiro tem que ser internacionalizado, começa a ter mudanças muito grandes sobre assim, caramba, o que a gente pensou não é que não acomoda isso, não acomoda diversas outras coisas. De vez em quando você vai querer dar um passo a mais na otimização precoce e começar, né, a pensar, obrigar todo mundo a pensar muito lá na frente. Você vai pensar lá na frente para ver se você quer ter essa preocupação. Não quer dizer que toda solução vai ser de médio e longo prazo, não, porque quando você obriga a ter reflexão sobre isso, você vai ter uma decisão que foi mais deliberada, no sentido de, caramba, nós não vamos suportar isso e aquilo, né, internacionalização, uma feature, esse caminho e aquele caminho, porque a gente de fato explorou e a gente não vê isso acontecendo no futuro. Tá tudo bem. Você pensar não quer dizer que você vai fazer. O ato aqui é você começar a pensar mais sobre isso, porque existe provavelmente uma correlação entre o tempo que você investe refletindo sobre alguma coisa e o número de possibilidades que você acomoda. Não é que com mais tempo você vai usar melhor o seu conhecimento, não, mas com mais tempo você pode pensar em mais situações. É tão simples quanto isso, beleza? Então, de novo, para suportar essa expansão do negócio, eu acho que é importante, antes de pensar em práticas de código, é importante você mexer em como as pessoas pensam, porque quando você tem esse guideline aqui de você must pensar no horizonte, uma coisa muito importante pode acontecer com a equipe que vai colocar coisas no ar. Imagina que apareceu a necessidade de colocar uma feature no ar e a galera vem falando que tem time to market, não sei o que, e por aí vai. Acontece. Beleza? E quando você tava com MEI pensar, beleza, né? Tem um time to market, tem pressão, MEI, o dropei, time to market, should, você vai ter um debate, né? Caramba, será que a gente não precisa mesmo pensar nisso daqui? Tem certeza? Não sei o que, beleza, tem, pá. Must, olha, eu sei que a gente ia colocar no ar, mas agora a nossa diretriz é pensar sempre, é investir tempo, pelo menos o mínimo de tempo, refletindo sobre o que pode acontecer ali no futuro. Então, imagina que quando você fala do must, a sua RFC passa a ser obrigatória para coisas inclusive menores que você vai fazer, porque a RFC, se bem utilizada, traz essa ideia de que você está fazendo request for comments. Então você vai criar um documento propondo a solução para aquilo que está sendo pedido e você vai pedir comentários, e esse é um processo que supostamente deveria
gerar uma reflexão interessante aí, né, para você sair com uma decision record, por exemplo, né, que é esse tipo de documento que registra a decisão. Eu tirei o A do arquitectura porque eu gosto da ideia do registro de decisão. Pode ser de arquitetura, de design e tudo mais, tá bom? Então, eu acho que essa parte é importante. E aí no final, para mim, você tem aqui, né, a parte de princípios e práticas aqui. Então, o que é que você pode usar para, de fato, acomodar a mudança de pessoas, acomodar a expansão do negócio e por aí vai. Aí aqui você vai ter o seu conjunto de princípios e práticas que você considera que são interessantes. Então, por exemplo, eu gosto muito do CDD para controlar complexidade de determinados blocos de código, de unidades de código, como classes, enfim, arquivo com funções e por aí vai. É uma coisa bem técnica, não tem a ver com negócio, mas eu gosto, né, de tentar manter aquilo, dado que essa teoria de fato ajuda a criar códigos mais entendíveis e de fato ela vem se mostrando que sim, que ajuda, eu gosto de utilizá-la. Você pode, outro tipo de ideia, né, que eu gosto bastante é do Domain Driven Design e estratégico aqui, né, que é essa parte de pensar em linguagem ubíqua, de pensar em contextos delimitados por um problema. Mas assim, eu gosto de resumir o DDD, um resumo talvez não no nível que ele mereça, mas eu gosto de resumir a pensar no negócio o tempo inteiro, no sentido que eu preciso me aprofundar no entendimento disso regularmente. Então, acho que é importante não só você ter a equipe de analista de sistema, pessoas de negócio e tal, mas ter essa cobrança das pessoas que são desenvolvedoras. Ela chegou na equipe, olha, o seu software traduz desejo de negócio. Se você não entender do negócio, como é que você vai traduzir direito essa parada? Obviamente que vai ter gap no seu nível de abstrações e tudo mais. Então, pensa nisso. Para você ser a pessoa mais crítica na hora que a gente vai debatendo, para você ser a pessoa mais crítica na hora que a gente vai pensando na solução para alguma coisa, para você entender se a gente está cruzando ou não uma fronteira que não deveria cruzar com aquele determinado tipo de proposta de solução, por aí vai. Você pode pensar também, né, nas implementações da ideia de arquitetura em camadas. Então, caramba, o que é que eu acho aqui, que tipo de coisa que eu deveria me proteger, que eu deveria refletir, né, que eu deveria colocar no código para me proteger de tecnologias, de mudanças de tecnologias e tudo mais, que nesse momento eu estou utilizando, mas eu sei que não é estável o suficiente, ou que de alguma maneira me coloca em perigo e tal. Então você vai cair para esse tipo de coisa, né? Ah, o meu software vai ter... Como é que eu posso já pensar que eu estou criando aqui um tipo de sistema que vai ter entradas para protocolos de dados diferentes e tal, enfim, né? Coisas padrões de arquitetura em camada, você pode usar arquitetura limpa e tal. Mas o uso aqui, eu gosto muito de pensar em arquitetura em camada do jeito que eu penso hoje, que é relacionada a uso, indecisão sobre tecnologias. Eu gosto de pensar nela aqui, né? É o que eu mais uso hoje em dia quando eu tô com esse tipo de indecisão ou tem um fluxo que me salta muitos olhos em relação à responsabilidade. Então eu crio uma camadinha extra, uma indireção, enfim, um ponto extra para concentrar aquilo. Mas quer dizer que eu devo usar sempre, né? CDD, TDD, blá blá blá. Não. Você vai dentro do conjunto de coisas que a sua equipe conhece, que você considera interessante, você vai colocar as coisas que você quer dentro do seu guideline. Como eu falei inicialmente, para mim ter um guideline é mais importante do que ser fiel a uma prática ou um princípio ou qualquer coisa do gênero, beleza? Acho que o que mais faz as equipes falharem é ter heterogeneidade na maneira de materializar o código. Materializar o entendimento de um requisito ou algo do gênero. Então, por exemplo, no meu guideline, imagina que você vai ter aqui, né, a pessoa refinar requisitos seguindo a ideia do shape-up, por exemplo. Para dar mais um exemplo aqui, né, que tipo de prática, a princípio, você pode... Então, princípio, lembra que a ideia e prática é uma coisa que materializou aquele princípio ali. Então, daqui, né, alguns exemplos. Quando você pensa em expansão, que eu quero acomodar mudanças, quero minimizar alterações no código ou qualquer coisa do gênero, você pode pensar aqui, né, imagina que você quer acomodar mudanças com o mínimo de alteração no código. Aqui, você vai pensar, né, em polimorfismo. Aqui você pode pensar em metaprogramação. Aqui você pode pensar, né, em alguma tática de configuração que vai ser suportada em tempo de execução, né? Então, alguma dessas estratégias de, enfim, né, de feature flag, enfim, de rollout de feature que você queira, né, de habilitar, de não habilitar. Ou você quer ter um sistema de configuração que você pode extrair lógicas e deixar nessa configuração, e aí você vai ter essa dinamicidade na escolha da lógica que vai ser executada. Mas enfim, então, quando eu penso nos princípios e práticas, tem um monte que você pode usar. O problema é cada pessoa usar uma parada diferente. Então a ideia é que você tem esse conjunto e você extrai desse conjunto que você quer transformar no seu guideline. Esse guideline é o mesmo pro resto da vida? Óbvio que não. Você vai avaliar, né? Supostamente deveria ser uma coisa estável, óbvio. Mas, de tempos em tempos,
tempo, sei lá, a cada 3, 6 meses, você pode avaliar. Ah, muito tempo, 3 meses, não. Beleza, avalia a cada um mês. Você vai avaliar para ver se a sua equipe ou se as equipes que estão seguindo aquilo estão caminhando na direção que você entende que é a melhor direção possível. Basicamente era isso que eu queria compartilhar com você, né? Então só lembrando aqui, resumindo o que a gente viu, que tipo de prática, princípio eu devo fazer, né? Quando você pensa em arquitetura, design, coisa do gênero, para suportar a evolução do meu sistema, eu dividi em 3 coisas, as 2 mais importantes. Tem um guideline, a primeira, né? A mais importante, a prioritária. Tem um guideline, algum local, fonte da verdade, onde as pessoas chegam e elas entendem quais são as práticas que elas devem, como é que elas podem materializar, né? Quais práticas devem ser materializadas na construção dos sistemas daquele contexto. Perceba o momento que você deve começar a refletir mais sobre cada decisão que você toma. Então eu dei o exemplo aqui, né, que você pode começar, reflete quando você quiser, quando você achar que deve. Olha, não, te recomendo que você reflita sempre. A gente te obriga agora a refletir sempre. Então perceba essa mudança, porque isso pode gerar bons efeitos, na minha opinião, no futuro. E aí, obviamente, né, a gente falou aqui rapidamente sobre as práticas que existem e tal, e eu não entrei no detalhe de cada uma delas, também porque tem vários vídeos sobre várias delas aqui no próprio canal, você pode buscar. Aqui dentro a gente vai pode deixar links também aqui, né, obviamente, na descrição e tudo mais, tá bom? Mas era isso que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, teu comentário construtivo, deixa aqui também com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder pra você, tá bom? Era isso, até a próxima, tchau!